Obrigado. Boa noite, irmãos. Bom estar aqui. Eu fico encantado como o Espírito Santo faz as coisas, né? Quando perguntaram se eu podia vir, a primeira palavra que veio na minha mente foi identidade, né? E teve várias coisas aqui já sobre identidade, né? Esse assunto tem, né, identidade. Quem eu sou? Quem nós somos? E a gente tem respostas prontas, não significa que elas estão erradas, só significa que elas se tornam comuns para nós, né? E isso é um grande perigo que a gente corre, porque quando as respostas, quando os termos se tornam comuns, eles acabam se esvaziando de significado. Então eu queria ler com os irmãos um texto que a gente conhece bastante, que é Mateus 16, 24, né? Esse texto faz parte da nossa catequese, né? Eu não sei se ele faz parte em Mateus, mas tem nos outros evangelhos, né, os sinóticos, mas é o mesmo texto. E o texto diz assim: Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto muito da versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, porque ela é um pouquinho mais esmiuçada. E na Nova Tradução da Linguagem de hoje ele diz assim: Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto a morrer como eu vou morrer e me acompanhe. É a mesma coisa, é o mesmo texto. Está dizendo a mesma coisa, mas parece que tem um pouco mais de peso, porque essas palavras não deixam a gente escorregar para outros lugares, né? Geralmente cruz é o marido bêbado, é o filho drogado, é o cunhado, é a sogra, né? A gente sempre arruma uma cruz, né? Mas cruz não é isso, né? Eu estava falando sobre identidade, e esse texto fala muito sobre identidade. A palavra de Deus toda é cheia de chamamentos do Senhor para a identidade. Ele começa lá no Antigo Testamento, chamando Israel para uma identidade única, não é? Ele chama Israel para ser o servo do Senhor, é o meu povo, né? Você é o meu povo. Isso é uma identidade. Quando a gente lê lá o início do Antigo Testamento, que o povo sai do Egito, Êxodo, né? O povo sai do Egito e Deus começa a ensinar a esse povo como ele vai agir. E vocês repararam, não sei se alguém já leu com uma atenção maior, que não tem muitas explicações dos porquês. Só fala como. Você mata assim, assim, assim. Se for para o sacerdote é assim, assim. Se for para a remissão do pecado, você mata desse jeito. Se for o incenso, o que é o incenso? Não, a mistura é essa. Para que serve incenso? Não tem essas explicações. Por que não tem essas explicações? Porque isso fazia parte do que eles já conheciam na velha religião. Os judeus já faziam isso no Egito. O que Deus faz é trazer eles, não para um ritual completamente novo, mas um ritual que lhe dá, dentro de uma identidade, que lhe dá um nome, que diz quem ele é. Vocês vão fazer isso agora, mas a única mudança que tem, de fato, é que agora vocês só fazem isso para mim. Agora, vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Deus começa a trabalhar com a nossa identidade lá atrás, lá no início. Quando chega no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus fazendo a mesma coisa nos Evangelhos. Como Jesus está falando para os judeus, ele usa a mesma estratégia, né, que era usada no Antigo Testamento, né? Ele usa a mesma estratégia literária. No Antigo Testamento não tem nada abstrato. Nós não vemos lições abstratas no Antigo Testamento. Quem é o pai da fé? Quem? Por que ele é o pai da fé?
né? Qual que é o sinal dele, do pai da fé? Ele foi lá e levou o filho, crendo na promessa, e levou o filho para ser sacrificado, né? Então, a fé no Antigo Testamento, ela não é uma palavra, é alguma coisa concreta. No Novo Testamento não, lá em Hebreus tem uma definição. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você pensa. No Antigo Testamento, para aquele povo, tudo era concreto, todos os ensinamentos foram concretos. E Jesus faz a mesma coisa quando ele fala sobre identidade para aqueles seus discípulos. Ele fala assim, olha, uma árvore ruim não pode dar fruto bom, né? Você tem que escolher o que você é. Se você é uma árvore, o que é ser uma árvore ruim ou uma árvore boa? Identidade. O que te contamina não é o que você fala, não é o que você come, é o que você fala. Por quê? Porque nasce dentro de você, é reflexo da sua identidade, né? Nós somos chamados, a identidade, nós nascemos, tem uma parte da identidade que nós não escolhemos, nós só nascemos com ela, né? Por exemplo, eu sou brasileiro, eu sou branco, eu sou do sexo masculino, hétero. Isso precisa deixar claro hoje, porque tem muitas mudanças, né? Eu falo português, eu nasci num estado específico, existe uma identidade, eu sou filho de alguém, a minha identidade, já uma parte dela eu não escolho, né? O início da minha vida eu não escolho, o comecinho da minha vida eu não escolho, mas a partir dali, tudo é uma escolha que eu faço, tudo. Nós falamos em discipulado, e é extremamente importante, mas na verdade, quando nós falamos que nós temos que discipular os nossos filhos, nessa afirmação está embutido uma coisa: nós temos que discipular bem os nossos filhos, porque discipular eles, nós discipulamos de qualquer jeito, eles sempre aprendem com a gente, né? Mas o que acontece, a partir de um determinado momento, nós começamos a fazer escolhas. Nós escolhemos, eu quero ou eu não quero. E aqui, Jesus começa esse texto falando sobre uma escolha. Se alguém quer ser meu seguidor. Então, nós temos a oportunidade de adquirir uma identidade, de adquirir uma nova identidade. E eu penso que todos aqui fizeram essa decisão. Nós queremos ser seguidores de Cristo. Então, a partir daí, nós incluímos, além de eu ser brasileiro, casado, mais um monte de coisa, eu incluí mais uma coisa na minha identidade. Eu sou discípulo. Só que, quando Jesus me dá a oportunidade de escolher essa categorização, essa categoria, ele complica um pouco a minha vida. Porque ele exige uma série de coisas. É como se você falasse, olha, eu vou ser médico, mas eu não vou trabalhar à noite, eu não quero estudar, eu quero ser médico, mas não quero estudar, né? Eu não gosto de ler. Não tem como, tem consequências, né? Tem consequências. Se você quer ter na sua identidade, doutor fulano de tal, as consequências é que você tem que estudar, você vai ter que trabalhar à noite, não tem como ter um sem o outro. E aqui, quando Jesus convida, ele também traz esse convite, traz consequências. Então, quando a gente fala que nós somos seguidores de Cristo, e é fácil a gente pensar assim, qual é a nossa identidade como cristão? Nós somos o quê? Discípulos, né? Nós somos discípulos de Cristo. Aí eu quero voltar um pouquinho ao que eu disse no início. As palavras, elas perdem o significado com o nosso uso. O valor, quanto mais comum, menos valor tem, menos raro ela é. Então, é fácil a gente ver na nossa língua uma série de palavras que acontece com isso. Quando eu era, há muitos anos atrás, quando eu era jovem, tinha uma gíria que chamava bárbaro, né? Fulano é bárbaro, né? Pô, gente, bárbaro eram os caras que deixavam os romanos loucos, porque eles matavam, arrancavam a cabeça, né? Todo mundo, empalava todo mundo. E de repente virou, em português, uma coisa maravilhosa.
A gente fala servo. Servo também, puxa, é difícil, né, servo? Mas servo tem direito a 13º, fundo de garantia, seguro-desemprego, vale-refeição, vale-transporte, não é? A gente não tem mais. Quando a gente fala escravo, a visão de escravo que a gente tem, primeiro você tem que ser negro. Porque na nossa cultura, escravo é um negro. Né? Na nossa cultura, você não pensa no escravo como José. Né? Você pensa no escravo como o Zumbi dos Palmares, que nem conhece a história dele é triste, mas né, feia. Né? Então, as palavras elas vão perdendo o significado. E nós falamos muito que nós somos discípulos, que nós somos seguidores de Jesus. E eu não estou dizendo que isso é mentira, isso é verdade. Eu creio que isso é verdade. O único problema é que, quando nós afirmamos isso, essa afirmação traz a carga real do que é ser um seguidor de Jesus? Será que ela traz na gente o peso real do que é ser seguidor de Jesus? Porque ser seguidor de Jesus é mais do que uma decisão inicial. Ela vai muito além do que essa decisão inicial que nós tomamos. Naquele momento que nós decidimos, nós não fechamos o assunto. Nós dissemos assim, nós vamos seguir, nós vamos começar um processo. E o processo, eu quis ler essa outra versão, nova tradução na língua de hoje, porque o processo, às vezes, é mais pesado do que a gente lembra, que era quando a gente assumiu, quando a gente fez essa escolha. Jesus disse o seguinte, se você quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Gente, é tão fácil a gente falar isso, mas é tão difícil a gente viver isso. A primeira dificuldade que tem, e eu acho que a pior, a mais complicada, é porque nós fazemos uma confusão, achando que o que é bom é da vontade de Deus. E eu quero dizer para vocês que não é verdade isso. O que é bom não é da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque bom é um conceito nosso. Vocês lembram quando aquele jovem rico chega para Jesus e fala assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele assim, por que você me chama bom? Bom só tem um. O que Jesus está falando para ele ali? Que eu não sou bom? Por que bom só tem um? Eu vou traduzir isso numa ilustraçãozinha. Ou você tem filho pequeno ou já foi. Não tem jeito, né? Uma das duas coisas aconteceu na sua vida, né? Senão você não é desse mundo. Então, se você tem ou já foi, você lembra um momento de tomar injeção? Quando você leva o seu filho pequenininho para tomar injeção, ele olha e fica apavorado. E você fala para o cara assim, não, mete a agulha nele. Né? Você não fala assim? Não. Você fala, aplica, né? Mas o seu coração fica apertado. E quem lembra de quando passou por isso? Eu sou da época que a vacina ia na escola e vacinava a gente igual o gado, né? Tinha um cara apertando o botãozinho, fazia a fila, tic, 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 né? Uma higiene tremenda, né? Era uma agulha só para a escola toda, talvez para outra também, eu acho que era uma só para tudo, né? Gente, era uma agonia, né? Imunização, eles implantavam anticorpos na gente, muitos, de uma vez só, né? Era uma agonia você estar lá. Você acha que quem estava levando a injeção acha isso bom? As crianças falam assim, olha que bom, eu vou levar, vai ter vacinação hoje, que bom, eu vou para o médico, ele vai me dar uma injeção. Ué, mas como é que fica então? O problema é que para nós bom é sinônimo de agradável.
Bom é sinônimo de realização do que eu sonho, do que eu desejo. Bom é um termo que está limitado à cultura e à sua maturidade, ao seu conhecimento. Hoje ninguém precisa levar você para tomar injeção, você que é adulto, né? Você vai e toma sozinho. Você não gosta, mas você toma porque você sabe que é bom, né? Então você aprendeu, você amadureceu. Quando Jesus fala para o jovem rico assim: por que você me chama bom, se bom só tem um? O que ele está dizendo é o seguinte: você não sabe o que é bom. Vocês não têm ideia do que é bom. Vocês são como uma criança de 3 anos que está ali vendo um cara com uma agulha, pronto para enfiar no seu bracinho, né? É só isso. Então, quando a gente fala em abandonar os nossos interesses, quando Jesus fala para nós abandonarmos os nossos interesses, está incluído aí o que é bom. O que é bom também. Olha, irmãos, eu não estou falando isso pensando assim, olha, ou querendo dizer, olha, não se preocupa com a vida, não almeje nada na vida, procurar um trabalho melhor não vale nada, querer comprar um carro mais novo não vale nada, reformar a sua casa, não é isso de jeito nenhum. Não é isso. Eu não estou dizendo que nós devemos nos apegar àquela teologia do mínimo, não é isso. Na verdade, a gente não deve se apegar a nada. É uma verdade dura, mas nós não devemos nos apegarmos a nada. Porque escolher ser seguidor de Jesus significa que o curso que eu faço, quando eu vou fazer um vestibular para a universidade, a minha primeira pergunta é: o que Jesus quer de mim com isso? Não o que dá dinheiro. Eu sei que a família é importante, irmãos, eu creio nisso e não desprezo isso de forma nenhuma. Mas não somos nós que sustentamos a nossa família. Aí não faz nada. A palavra de Deus diz que Ele supre as necessidades da gente quando a gente dorme, não quando a gente trabalha. Nós não trabalhamos para comer, gente. Nós trabalhamos para manifestar a glória de Deus. A comida Ele dá quando a gente dorme. De novo, isso não é desculpa para ninguém falar assim: eu vou só manifestar a glória de Deus agora, não trabalho nunca mais, glória a Deus e aleluia. Não é isso. Não é isso de jeito nenhum, por favor. Senão o pessoal vai me mandar embora daqui, nunca deixa eu falar. Mas o nosso coração, abandonar os nossos próprios interesses, significa abrir mão dos nossos sonhos e abraçar os sonhos de Deus. O justo viverá pela fé. O que é fé? A fé é crer no que o Senhor falou. Fé não é falar para o morto, levanta e anda. Isso é milagre. A fé é crer que o que está na palavra de Deus, o que Jesus prometeu é verdade. Ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles. Esse bem é agradável? É bom? Não sei. Para uns é, para outros não. Mas de uma forma ou de outra contribui para o bem deles. E esse bem não é o bem do nosso padrão, é o bem do padrão de Deus. Então, abandonar os seus próprios interesses não é uma coisa tão simples como às vezes parece, depois que a gente se acostuma com essa palavra. Não é uma coisa, nós abandonamos, nós nunca abandonamos. Nós sempre estamos abandonando, porque os nossos interesses lutam com a gente todo dia. Todo dia. E eles vão... eu tenho um problema com Deus, assim, no meu relacionamento com Ele. Eu tenho aquele negócio, eu falo assim: Senhor, eu tenho até vergonha de pedir isso, porque isso não significa nada, isso é besteira. Eu vou deixar para gastar os meus pedidos nas coisas grandes, né? Só tenho 3, né? Né? Então, eu vou deixar para gastar nas coisas grandes. Então, nas coisas pequenas, a gente faz os nossos planos mesmos e vai. Isso é bom, é lógico, isso vai funcionar. Não, irmãos. Não é assim, né, que as coisas funcionam para o Senhor. Ele se transformou no nosso dono.
E depois, é uma palavra que parece diferente, mas não é, é um reforço. Esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto a morrer como eu vou morrer. Tomar a cruz, para a gente, pode ter um monte de significado. Mas, para aquelas pessoas que estavam ali, sabiam que a cruz só tinha um caminho. Ninguém pegava para levar até ali. Cansei. Não é isso. Tomar a cruz era um caminho de morte. Tomar a cruz é o caminho da crucificação. Não tem saída. Não tem analgésico, não tem atalho, não tem nada. É morte, morte. Agora, morrer como eu vou morrer, não é na cruz. A morte na cruz estava cheia de gente morrendo na cruz. Então a cruz é um detalhe. Qual é a característica que torna a cruz de Jesus diferente de todas? Porque na cruz ele aguentou a humilhação. Na cruz mentiram sobre ele, na cruz desafiaram ele, na cruz humilharam ele, na cruz fizeram tudo aquilo, todos os adjetivos que a gente achar de ruim, aconteceram na cruz. Então, a promessa dele, a gente gosta tanto de promessa, a promessa de Jesus é o seguinte: esteja pronto a sofrer, mas sofrer. É uma palavra desanimadora, né? Mas é essa a palavra. Esteja pronto a morrer. Sofrer não é pior que morrer, mas parece que é, né? Parece que é. Parece, pelo menos para mim, que quando a gente fala em sofrer, parece que dói mais do que morrer. Mas morrer é muito pior que sofrer. Mas essa é a verdade. Quando a gente, lá atrás, decidiu seguir a Jesus, nós nos dispusemos, nós lemos o contrato. O contrato diz assim, você me segue, então para me seguir você esquece seus interesses e esteja pronto a morrer como eu vou morrer. Então o desafio, meus irmãos, quando nós falamos que nós somos discípulos de Cristo, o Cristo que a gente tem como modelo, não é o Cristo glorificado. O glorificado nós não temos como, a gente só sabe, o que a gente ouve, o que a gente sabe de Jesus é que Ele é Deus e Ele está lá em cima, sentado à direita de Deus. Mas os exemplos que Ele deu para a gente seguir, não são agradáveis. E eu não estou dizendo que a vida vai ser desagradável. Eu estou dizendo que a gente precisa estar pronto para as coisas que o Senhor, para cumprir o compromisso que nós assumimos com o Senhor. Muito do nosso sofrimento, eu estava conversando com a Rebeca, a minha, não a sua, outro dia, sobre expectativas. Muito do nosso sofrimento vem por causa das expectativas erradas que a gente cria. A gente se desaponta porque a gente espera do outro uma coisa que ele não tem para dar. Muitas vezes a gente sofre porque a expectativa que a gente tem da vida cristã é uma vida de vitória aqui. A vida cristã é uma vida de vitória. Nós já somos vitoriosos. Mas será que tem que ser aqui? Porque os exemplos que a gente tem são difíceis, meus irmãos. Essas pessoas que ouviram Paulo, essas pessoas que depois ouviram Paulo, muitas delas morreram em situações terríveis. Então, se nós temos a vida com o Senhor, se nós somos vitoriosos, a gente tem que entender que as vitórias não são necessariamente agradáveis. As vitórias estão no Senhor. E aí, talvez essa seja um dos grandes problemas, a expectativa que nós criamos no lugar errado. Nós criamos uma expectativa de sermos discípulos, porque nós repetimos o que Jesus faz. E eu vou dar uma notícia para vocês assim, complicada. Se para ser discípulo eu tenho que fazer alguma coisa, isso é lei ou é graça? Isso é lei, não é? Se eu tenho que fazer isso para ser igual a Cristo, acabou a graça, é lei.
Sabe onde é que está a graça? Quantos de vocês que são casados pensam assim, puxa, hoje é aniversário dela. Ah, não vou dar presente para ela, eu vou comer fora. Quantos pensam assim? Se alguém pensa assim, eu vou contar para o Wagner. Vou contar para o Beto, que é mais manso. Você não faz isso. Quando o seu filho faz aniversário, você pensa o quê? O que você faz com as suas finanças, por exemplo? Você faz pensa assim, quando você namora, quando você está lá, aqui a gente não namora, mas aquele namoro inicial do casamento, vai? A gente chega lá e não tem um tostão furado, e você faz o quê? É aniversário dela. Você faz o quê? Né? O que você faz com o seu dinheiro? Com o dinheiro que você não tem? Você gasta o dinheiro que você não tem. Não é? Você quer casar, você faz o quê? Vai na Casa Bahia e faz tudo em 48 meses. Né? Para quê? Para que você faz uma besteira dessa na vida? Por causa do outro. Não é? Por causa do outro. Pois é. A graça está em nós fazermos as coisas, não porque o Senhor faz, porque é o Senhor quem faz. Nós não obedecemos às leis do Senhor, nós amamos o Senhor. A nossa identidade como discípulos não é de fazer coisas, é de dedicar, é de dedicação, é de comunhão, é de relacionamento. Quando a gente ama alguém, a gente faz tudo o que o outro quer. A gente faz tudo o que agrada ao outro. E a graça está nisso. Não é em cumprir o propósito. Não é? Tiago fala, me mostra a sua fé sem obras e eu te mostro a minha com as obras, né? Por que ele está falando isso? Ele está falando contra a graça? Não, porque o amor, a fé, ela necessariamente produz os frutos. Eu não posso produzir os frutos da graça. Eu não posso produzir os frutos que o Espírito produz. Eu posso imitar. Então nós, meus irmãos, como seguidores, como discípulos de Jesus, o nosso contrato de trabalho diz que quando nós resolvemos segui-lo, nós abandonamos os nossos interesses e estamos prontos a morrer para todas as coisas. Lá em Gálatas 2:20, Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo não estava sendo soberbo quando ele falou isso. Ele não estava falando assim, agora eu sou o cara. Eu nem vivo mais. Jesus, tudo que vocês olhar para mim é Jesus. Ele não está sendo soberbo, ele está falando sobre uma conclusão lógica do que ele fez. Eu entreguei a minha vida a Cristo, logo, eu não vivo mais. Logo, as vitórias que eu tenho não são minhas. Logo, os sofrimentos que eu tenho não são meus. Logo, as injustiças não são contra mim. As ofensas não são contra mim. Sermos seguidores de Cristo, sermos discípulos de Cristo, é abrir mão de nós mesmos. É uma palavra tão comum no nosso meio, mas, irmãos, é um desafio tremendo. E nós precisamos trazer isso para frente da nossa mente. Trazer isso para o top das avaliações de tudo que nós fazemos na vida. Por que eu estou fazendo? Por que eu estou decidindo? Muitas coisas que nós fazemos estão muito mais ligadas ao que o mundo diz que é bom do que é o que Deus diz que é bom. Lá em Romanos 12, Paulo diz assim, não vos conformeis com esse século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, não das emoções. Tá? Então, se a gente sente, é ótimo, não estou negando as emoções, é ótimo sentir, é bênção de Deus, é prêmio de Deus, mas não interessa se você está sentindo Deus presente ou não, Ele está. Entendeu? Ai, eu estou sem vontade de orar, então fala para Ele. Eu vivo sem vontade de orar, falo assim, hoje está feio o negócio, pelo amor de Deus, me ajuda aí, porque se depender de mim não sai nada.
Eu vou falar isso para quem? Quem pode me ajudar? Ninguém, só Ele. Não é? Porque eu estou sentindo Ele? Não, porque eu não estou sentindo, mas eu sei que Ele está lá. Ah, minha oração não passou do teto. Nunca sua oração passou do teto, meu filho. Nunca. Aquele dia que você estava mais emocionado, que você chorou, a oração sua não passou do teto. Foi Ele que veio receber, porque se depende da sua oração passar do teto, ela não vai. É a mente. A fé não está no que eu sinto, está no que eu sei. É o firme fundamento, é a certeza. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo. E eu vou mostrar o que é ver. Quando as coisas estão dando certo, eu estou vendo. Quando eu estou cheio da presença de Deus, eu estou vendo. Sabe quando eu não vejo? Quando eu não sinto a presença de Deus. Aí eu não estou vendo. Aí a fé se materializa. Aí a fé se torna real. Enquanto você não está nessa situação, você não precisa de fé. Você pode usar suas emoções. E Romanos diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformar com esse século não é assim, nossa, hoje as pessoas estão tão diferentes, no meu tempo não era assim. Não é isso. Ele está falando sobre valores, formas. Não assuma as formas desse século. Não pense no que é bom, porque o mundo diz que é bom. Ah, mas realmente não é bom. Deus sabe o que é bom. Não pense no que é bonito, porque o mundo falou que é bonito. Quando Rebeca e Débora eram pequenas, eu dei uma palavra para elas assim, de pai, né? Mãe daria com mais respeito, mais coisa. Eu falei assim, filha, porque tinha aquele negócio de mulher ser magra, né? Bem magrinha, tinha que ser bem magrinha. Igual os cabelos. Eu falei, filha, esquece isso, esquece. Quem inventou esse modelo não gosta de mulher. Né? Ele não gosta. Homem gosta de carne. Né? Porque é o modelo do mundo. Aí o cara não gosta de mulher, quer apresentar um vestido, cria uma imagem e todo mundo vai falar que é uma mulher bonita. Outro dia eu estava num shopping em Cuiabá, passou as meninas desfilando. Não é brincadeira. O meu braço era mais grosso do que a coxa da menina. Gente, é horrível. Mas todo mundo fala que é lindo. Aí também, esses são os que a gente vê, mas tem os valores. O que é certo, o que é errado. Né? Por exemplo, hoje, você ouviu assim, caiu um avião, morreram 156 pessoas. O que a gente sente? Nada. Alguém pensa assim, puxa, coitado daquelas famílias, eu vou orar por eles. Nós não oramos por eles. 156 mortos não significa nada para a gente. Nós não sentimos nada. A gente vê as injustiças com as pessoas e não sente nada. Isso é se conformar com esse século. Né? Então, meus irmãos, nós somos chamados para ter uma identidade diferente. Nós somos cidadãos do reino. As pessoas, quando Paulo fala que nós somos um corpo, é uma imagem. Então, tem muitas interpretações dessa imagem. Nenhuma interpretação é 100% certa. Se é uma interpretação, tem a parte humana. Mas eu gosto de pensar, então uma interpretação minha, tem mais parte humana do que as outras. Eu gosto de pensar que quando fala que nós somos o corpo de Cristo, Paulo diz isso porque eu sou a parte visível de Cristo. Nós somos o que o mundo pode ver de Cristo. Quando você fala Jesus, cada um pode ter uma ideia diferente. Mas quando eles olham para a igreja, eles sabem quem é Cristo. Porque nós somos a imagem de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E o mundo depende de nós para conhecer o Senhor. E eu digo isso milhares de vezes, já disse. A única razão de nós continuarmos aqui como igreja são essas pessoas. Se não fosse a igreja, eu não teria como conhecer Jesus. Teria pelo milagre dele, sem dúvida. Mas ele deu esse privilégio para a gente, de nós manifestarmos a glória dele para o mundo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa assumir a nossa identidade integralmente. Essa identidade precisa
contaminar todas as decisões que nós tomamos, todos os pensamentos que nós temos, todos os planos que nós fazemos. Ser discípulo de Cristo é ser dele, não sermos mais nós mesmos, né? Então, eu creio que esse é o grande desafio da vida cristã, né? A gente conseguir morrer para nós mesmos, né? Abandonar os nossos interesses, né? E estar pronto para passar pelas coisas que ele passou, né? Para que a gente conheça realmente a plenitude do Senhor, né? E desfrute da plenitude do Espírito Santo dele na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor realmente é maravilhoso. Um dia o Senhor escolheu cada um de nós aqui, e eu sei, ó Pai, que da mesma forma que o Senhor fez comigo, o Senhor fez com cada um de nós aqui. Eu não merecia, eu não tinha nada para te oferecer, na verdade eu só tinha coisas ruins, e mesmo assim, o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, me resgatou, me buscou, me trouxe, Senhor Deus, para dentro da tua família, limpou o meu coração, limpou a minha vida, Senhor Deus, e eu não quero que esse processo termine. Eu não quero parar no meio, Senhor Deus, eu quero completar, Senhor Deus. Então, que o Teu Espírito Santo complete a obra, Senhor Deus, nas nossas vidas. Que nós sejamos transformados, que nós sejamos renovados, ó Pai adorado. Que a Tua imagem, Senhor Deus, apareça através de nós, ó Pai. Que a Sua glória seja manifesta, Senhor Deus, através da nossa vida, Senhor Deus. No trabalho, na escola, no ônibus, em todos os lugares, ó Pai. Que as pessoas possam olhar para a gente e serem impactadas com o Senhor. Mesmo que isso, Senhor Deus, nos custe. Tira de nós, ó Pai, nós cantamos aqui que nós não temos mais medo. Então tira, Senhor, de nós qualquer resquício de medo e de sofrimento que nós tenhamos, ó Pai. Que nós estejamos prontos, ó Pai, a morrer como o Senhor morreu. Que nós estejamos prontos, ó Pai, a honrar a Tua vida com a nossa vida, Senhor Deus. E que realmente, ó Pai, o Senhor viva e não mais nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.